Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e estamos bem no início, no capítulo 1, e hoje vamos ler a partir do verso de número 10. Diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Falamos a respeito do contexto dessa carta que Paulo a escreve por causa de alguns problemas de divisões que estavam acontecendo nesta igreja. Então, Paulo agora está pedindo, está expressando para que esse grupo tivesse o mesmo pensamento. Paulo está incentivando aqui para que eles tenham unidade, uma unidade que haja entre eles um encorajamento para que possam ser unidos de coração, de mente, expressando assim essa unidade no corpo de Cristo. Verso 11 diz: Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisão entre vocês. Então, para evitar boatos, né, ali na igreja, Paulo já está citando abertamente a fonte de onde veio essa notícia para ele. Era da casa de Cloé, da família de Cloé. Cloé era uma mulher e não se sabe muito sobre essa família e sobre os familiares, mas ele está sugerindo nesse versículo aqui que Cloé vivia em Corinto ou talvez em Éfeso e eles respeitavam muito o que essa mulher dizia. Então, a notícia que chegou a respeito da divisão na igreja era uma notícia onde Paulo deveria considerar, visto que esta mulher era uma mulher de muito respeito. Então ele diz assim no verso 12: Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Então Cloé havia informado que lá na igreja de Corinto estava tendo algumas divisões e que alguns diziam assim, ó, não, eu sou seguidor de Paulo. Outro dizia, eu sou seguidor de Apolo. E outro dizia, eu sou seguidor de Pedro. E outro dizia, eu sou seguidor de Cristo. Então, no verso 13, ele afirma, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo está quebrando, então, essa ideia de divisão de líderes, né? Eu sou desse líder, eu sou daquele líder. E ele diz que não existe isso. Por um acaso, esses líderes levantados aqui havia morrido? Tinha sido crucificado? Não. Foi Jesus. Então ele está ensinando que a igreja ela é de Cristo. Ela não deve ter um líder que possa ocupar o lugar de Cristo na vida deles. E todos esses líderes trabalham para ensinar a igreja a respeito de Cristo. Verso 14, ele diz assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, os dois que ele batizaram, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome, porque o Paulo, ele diz, eu batizei os da casa de Estéfanes, além desses, não me lembro se batizei mais alguém. Ele disse assim, ele quer ensinar assim, que o ministério dele, graças a Deus, que não tinha sido o de batismo, mas o de pregar o evangelho, né? E ele pregava esse evangelho não com palavras de sabedoria humana, porque ele pregava o evangelho da cruz. Então, a cruz era o centro da pregação de Paulo, e não a sabedoria, que ele tinha essa sabedoria humana. Mas ele diz, eu dou graças a Deus porque eu não batizei ninguém, porque lá se já havia uma divisão para identificar, digamos, os seus mentores espirituais e não a cabeça da igreja que era Cristo. Imagina se ele tivesse batizado alguém. Então, o apóstolo se dedicou ao trabalho da pregação, deixou o batismo, na maioria, para
para os seus companheiros. Paulo tinha sempre seus companheiros, e ele frisa aqui a respeito de que ele nunca pregava com sabedoria de palavras, ou ele apresentava a verdade, e a verdade era Cristo Jesus. Então, vemos Paulo admoestando a igreja para que não tenham partidarismo e não deixem que os interesses de determinados grupos superem os interesses do corpo de Cristo. Não podemos deixar, né? Que ao invés de unir o corpo ser unido para atrair pessoas, haja divisão, haja afastamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Todos nós somos chamados para amar, para acolher, para ajudar e não para dividir a igreja. Cristo não está dividido. Um dia nós estaremos todos juntos na eternidade para sempre, né? Os cristãos de todos os povos, de todas as raças, língua, nações, estarão, de todas as culturas, estarão diante do trono, adorando o Cordeiro, o Rei dos Reis. Logo mais, Paulo vai falar da importância da mensagem da cruz na vida da igreja. E que essa lição desses primeiros versículos aqui, eles possam calar na nossa alma, no nosso coração. Estamos nós contribuindo para que a igreja seja unida, para que ela não tenha partidarismo, para que ela tenha uma única fonte, que é a fonte da sabedoria que vem da cruz de Cristo Jesus. Esse Jesus que Paulo tanto pregava, era fator de união, de contentamento da igreja, e jamais de partidarismo. Portanto, nós não somos destes ou daqueles mentores espirituais. Nós somos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E a Ele, somente a Ele, devemos o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Deus abençoe sua vida.